Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco com você sobre a prevalência de lesões no esporte. E esse é um assunto interessante porque é muito comum você encontrar entre profissionais do movimento e entre profissionais de saúde discursos como, olha, esse esporte machuca mais do que esse, ou esse machuca menos do que aquele. Mas a verdade é que para a gente poder discutir proporções, né, de lesões nos esportes, a gente precisa primeiro entender como que os estudos que verificam prevalência, eles são conduzidos. E uma parte importante, talvez a mais importante desses estudos, é entender que para você estudar a prevalência de lesão, você primeiro precisa definir o que você vai considerar como lesão. A maior parte desses estudos que veem prevalência de lesões no esporte, eles usam três definições. Um afastamento maior do que 3 dias, uma queixa de tal magnitude que faz com que o indivíduo perca a performance ou tenha que adaptar o treino, e uma queixa que seja de tal magnitude que faz com que o indivíduo vá procurar auxílio médico. Normalmente essas são as três principais definições utilizadas para definir o que é lesão. E qual o problema? A gente, pensando, né, na definição, dependendo da definição que você utilizar, você pode ter um número diferente de lesões relacionadas a uma atividade. Né? Os estudos, na verdade, de prevalências podem pegar, por exemplo, um número grande de participantes daquela atividade e aplicar esse critério de lesão para identificar a proporção de pessoas que têm lesão, definindo o que a gente chama de prevalência. Ou eles podem ser um estudo mais prospectivo e longitudinal, acompanhando praticantes ao longo de um período estabelecido pelo pesquisador e vendo a incidência, que são aqueles indivíduos que vão ter maior probabilidade de desenvolver queixa, né, no futuro. De qualquer forma, a definição da lesão faz com que a gente do termo lesão faz com que a gente não possa comparar simplesmente dois estudos, se eles tiverem definições diferentes. Se eu tiver dois estudos sobre a mesma modalidade esportiva, só que com definições diferentes, provavelmente eles vão ter números e proporções diferentes também. Eu não posso simplesmente comparar um com o outro. Então esse é um problema, né? Um problema de definição. Uma outra questão é que em alguns esportes que tem uma característica mais de volume, como a corrida ou o próprio crossfit, o que a gente percebe clinicamente, falando agora, minha opinião como clínico mesmo, é que a presença de queixas que não se enquadram nessas definições de lesão, ela é grande. Na minha prática clínica, eu atendo muitos pacientes que têm queixas relacionadas à prática de um esporte ou de uma atividade física, mas que não são suficientes para que o indivíduo se afaste da atividade por mais que 3 dias, que não são de tal magnitude que ele tenha que diminuir a sua performance ou adaptar o treino e que não sejam tão grandes assim para que ele busque um profissional médico, né? Muitas vezes a gente convive com pessoas que não vêm falar com a gente, né, mas que a gente sabe que tem queixa e treina, né, e não entra nos critérios de lesão. Então, a questão é que se a gente, para esses esportes de volume alto, esses estudos com essas definições acabam não identificando essas pessoas que têm queixa para treinar, mas que não afeta, né, em grande parte o seu treino, eles acabam não conseguindo rastrear essa galera. E aí o que a gente tem de número é um número que é envesado para aquela lesão realmente, né, aquela dor aguda com uma magnitude alta que faz o indivíduo entrar naquelas três características. Então, entender que esses estudos têm definições do que é lesão e que a gente, para poder discutir um com o outro, a gente tem que entender que se as definições não forem as mesmas, a gente não pode fazer isso de forma tão direta. Esse é um ponto bem importante. A outra questão é que, de novo na definição, se nesses esportes com mais volume a gente a gente não conseguir rastrear esses indivíduos com queixas de dor relacionada ao esporte, mas que não são tão importantes para que gere uma definição de lesão nos estudos de prevalência ou incidência, a gente está negligenciando uma parte grande da população que tem queixa para treinar. Porque nesses esportes, a maior parte das queixas elas estão relacionadas a mecanismos de overtraining ou overuse, né? Mecanismos de repetição. E são queixas que costumam aparecer, clinicamente falando, de uma forma mais lenta, de uma forma mais insidiosa, porque é justamente o volume que faz com que essas queixas apareçam. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Antes da gente falar se o esporte machuca mais ou machuca menos, primeiro a gente precisa entender, né, as pesquisas que estão falando sobre isso, que nem sempre a gente vai poder falar isso diretamente. A pesquisa que é feita para o esporte muitas vezes pode não ser diretamente comparável com a pesquisa que foi feita para outra modalidade.